Deus tem um destino. Abre a palavra do Senhor em Marcos, capítulo de número 4. Se coloca de pé. Alguém me empresta um celular, que eu não sei se aquele ali está certo. Marcos, capítulo 4. Tá certo? Então tá bom. Amados, Deus tem falado conosco sobre pessoas tão perdidas, tão desacreditadas, tão decepcionadas. E hoje o Senhor separou este domingo para falar conosco sobre uma garantia, sobre uma confiança. E depois desse testemunho a gente vai falar o quê? Antes de colocar Marcos 4, põe para nós aí 2 Timóteo capítulo 3. Mas deixa aí aberto em Marcos para você. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 1. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E a palavra deixa algo bem claro para nós. Afasta-se também destes. Quando nós vamos confirmar um destino, nós temos que saber quem está à nossa volta. Porque aquilo que nós ouvimos, querido, literalmente cresce dentro de nós. E aquilo que nós falamos, cresce à nossa volta. O bispo tem usado muito essa frase. Aquilo que você fala tem poder. Aquilo que você declara tem poder. Mas aquilo que você ouve também cresce no seu coração. E amados, diante desse mundo terrível que o apóstolo Paulo já declarava na vida de Timóteo. Timóteo, eu quero que você saiba que nos últimos dias os tempos serão terríveis. E a gente pode falar que esse tempo é o que a gente está vivendo? Parece que é uma foto de tudo aquilo que a gente pode ver no dia a dia. É difícil você ver alguém dando um assento para algo que já teve ali como direito de lei, privilégio. A Bia tem que sair com o exame falando, estou grávida. Grávida fica de pé. O idoso que chegasse mais cedo. Pessoas que amam a si próprio. E deixaram de amar, deixaram de ouvir qual era a vontade de Deus. E a sua vontade foi ali entrando. Mas amados, neste domingo, neste dia, Deus separou um povo para declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida, querido. O destino de Deus é certo. E é nessa certeza que Ele quer te guiar. O destino de Deus é certo. E nós vamos afastar tudo aquilo que pode causar dano, tudo aquilo que pode atrapalhar, porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida são milagres e maravilhas. Como nós ouvimos aqui, eu tenho um plano com uma família e eu ponho a mão para que nada venha sobre eles. Eu tenho um plano diante de uma família e se um carro já foi motivo de livramento, eu vou ainda livrar do segundo e eu livro quantas vezes forem necessárias. Amado, sabe o que eu vejo? Que este sonho que o Guilherme teve foi só confirmação na vida do pai, mas eu não tenho dúvida que Deus a cada dia tem nos livrado dos acidentes, nos livrado da bala perdida, de coisas que a gente nem sabe, nos livrado dos assaltos, nos livrados da violência. Querido, coloca a Bíblia aí na sua cadeira. E talvez você está aqui falando o que Deus tem para minha vida, o que Ele quer para minha vida.
Ele quer que você seja um instrumento nas mãos dele. Ele quer que você seja uma testemunha aqui na terra. Ele quer que você se encha das coisas que são do alto. Ele quer que você seja cheio da presença do Pai. Senhor, nada acontece na minha vida, nada. Então eu quero te dizer, Deus está te livrando. Deus está te livrando de uma destruição. Deus está te livrando de uma vergonha. Deus está te livrando de uma queda que você nem sabe, mas Ele já pôs a mão. Meu Deus, toma este lugar hoje, Pai. Toma cada vida hoje aqui neste lugar, Deus. Dá visão espiritual ao teu povo. Abre os olhos espirituais, ó Pai. Abre os olhos ao ponto de ver, meu Deus, a tua mão poderosa livrando. Meu Deus, livrando os filhos, livrando os netos. Meu Deus, dá visão espiritual de famílias guardadas. Porque cada família da terra leva o teu nome, Pai. Meu Deus, aqueles que buscam encontram. Senhor, em nome de Jesus, que cada vida aqui seja cheia da tua palavra neste dia. Meu Deus, venha ser livre das más companhias que corrompem os bons costumes. Sejam livres das palavras contrárias ao que está escrito nesse livro. Que o teu povo seja livre, meu Pai, da língua enganadora. Que o teu povo seja livre, meu Pai, de todo egoísmo, de toda avareza, de toda presunção. Que o teu povo seja livre, meu Pai, desse amor desenfreado, da concupiscência da carne. Que o teu povo seja livre, Deus. Que o teu povo seja livre da destruição. Que o teu povo seja livre do divórcio. Que o teu povo seja livre, meu Pai. Tudo aquilo, Senhor, que vem contra a tua palavra. Senhor, confirma o livramento nesta manhã. E traz, Senhor, nitidamente em cada coração o cumprimento da tua palavra. O Senhor, meu Pai, é o alfa e o ômega. O Senhor esteve no começo e o Senhor vai estar no fim. Senhor, em famílias aqui nós declaramos: esta terra será cheia da tua glória. Essa terra será cheia da tua glória. Senhor, não vai ser necessário uma enfermidade para mostrar o tamanho da sua glória. Não vai ser necessário uma queda para mostrar o tamanho da sua glória. Não vai ser necessário, meu Pai, desistir de algo que o Senhor fez para ver o tamanho da sua glória. Não, Senhor, é agora, do jeito que cada um está, Senhor, cheios da tua glória, cheios da tua presença, cheios. Vidas serão tocadas, Pai, em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Diga para o seu irmão: o seu destino já foi confirmado. Tem uma outra terra, tem algo ali na frente que diz respeito à sua vida. Amém? Pode sentar. Tem uma hora que essa voz da calmaria toma a nossa vida. E Marcos declara que naquele dia, que dia? No dia de ter uma nova experiência. Naquele dia de ver o poder de Deus. Naquele dia de ver Deus levando além. Naquele dia de ver Deus pondo a mão. Naquele dia, eles ouviram algo do Senhor que dizia: passemos para outra margem. Outro dia, numa sexta-feira, Deus falava conosco: Ele está no barco. E eu quero declarar na sua vida que não estava aqui conosco e dizer: Deus está no seu barco. Deus está no seu barco. Deus está no seu barco, meu irmão. Naquele dia, a palavra do Senhor diz que Jesus estava no barco daquele povo. E com eles tinha outros barquinhos em volta. Amados, a solução não estava no barco que eles estavam.
A solução não estava nos barquinhos que acompanhavam eles, mas a solução do que eles precisavam estavam em Jesus. Jesus tinha dado essa palavra: passemos. Diga para o seu irmão, ele vai junto. Passemos, eu vou junto com você. E Deus hoje está dizendo: passemos para outra margem. Eu vou junto com você. Aonde eu disse que eu ia te levar, eu vou junto com você. Você não vai sozinho. E diante deste percurso, igreja, versículo 37, olha só o que ele diz: levantou-se um grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Diga para o seu irmão, no percurso, o problema aparece. Diga para ele, na caminhada, vai ter tempestade. Mas sabe qual é a certeza? Que a tempestade está para o lado de fora. Sabe qual é a certeza? Que todo temporal, o mar agitado, o vento, estava para o lado de fora, porque Jesus estava naquele barco. E amados, quando a tempestade está do lado de fora, a gente tem a certeza de que Deus está no controle. E mesmo assim, diante desse barquinho que tem outras pessoas conosco, Deus me falava de alguns tipos de pessoas que nós encontramos. E nós vamos ter que transformar nessa caminhada. E talvez seja você aqui nessa manhã falando assim: pastora, estou no barco, Jesus está comigo, mas eu sou esse tipo aí de pessoa. Eu quero te dizer, você vai chegar no último nível que eu vou te apresentar. Porque foi isso que Deus projetou para nós. E Deus falava comigo sobre quatro tipos de pessoas. Deus falava comigo sobre aquilo que a pessoa tem que viver de natural. A pessoa que vive a condição natural, choveu aqui, choveu na sua casa, choveu na casa do vizinho, choveu na casa do seu parente. Todo mundo enfrenta aquilo que é natural. Mas tem pessoa que não entende. Ele acha que a chuva é só na cabeça dele. Que a tempestade vem para assolar só a casa dele. Não. A tempestade vem para todos. Todos estavam naquele barco, mas o comportamento deles foram diferentes. A palavra do Senhor vai nos mostrar que eles estavam apavorados. Acredito que uns mais, outros menos. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus dormia. A tempestade, querido, estava arrastando tudo. Eu acredito que aqueles outros barquinhos que estavam ali também estava todo mundo no desespero. Mas Jesus dormia. Diga para o seu irmão, é nesse nível que o Senhor quer nos levar. O nível da diferença. Amém. Choveu aqui, choveu em todo lugar. É algo que é natural. Mas a palavra também nos mostra de outros acontecimentos. E eu quero que a gente possa se atentar nesta manhã. Existe uma tempestade, querido, que nós mesmos provocamos. Como assim, pastora? Lembra do episódio de Jonas? O Senhor apareceu para ele e pediu para ele ir para onde? Nínive. E Jonas foi para onde? Para Tarsis. Diante desse percurso, o que acontece? Temporal. Quem provocou? Ele mesmo. Tem temporal, querido, na nossa vida que quem provoca não é a atmosfera, não é quem está do seu lado. Quem provoca somos nós mesmos. E diante dessa tempestade, o Senhor não queria
acabar com Jonas, mas queria fazer com que o propósito dele se cumprisse. E talvez você está aqui falando assim: pastor, eu estou passando por uma tempestade que eu mesmo provoquei. Seja bem-vindo. Volta à rota certa que a tempestade vai passar. Volta à rota certa que o vento vai cessar. Volta à rota certa, porque uma coisa é clara: Ele está no comando e você chega onde Ele quer ver você chegar. Jonas teve que enfrentar, mas teve que saber que ele não poderia sair da rota de Deus. Porque o que Deus tinha que fazer com ele, ia ser com ele. E eu quero te dizer, o que Deus tem que fazer com a sua vida, vai ser com a sua vida. Porque antes de você ouvir a voz de Deus, Deus projetou a sua vida. Meu irmão, antes de você ouvir Deus falar com você, Deus já te santificou no ventre. Antes de você ouvir alguma coisa, já havia um destino preparado. Você vai chegar onde tiver que chegar. Volta para a rota certa. Deus falava comigo sobre as tempestades que o diabo levanta. E essa é uma das tempestades que eles acreditavam que o maligno estava ali no controle. Amados, eu não sei como isso acontece. Existia já uma crença. Quando os discípulos ficam apavorados, vendo toda aquela braveza do mar. Por ter essa crença, eles acreditavam que o diabo tinha condição de fazer aquilo. Eu sempre ouvi isso e falei assim: meu Deus, o diabo tem poder de fazer essas coisas. Mas, querido, eu tive com uma pessoa. E essa pessoa veio me fazer essa pergunta e eu falava assim para ela: eu não sei te dizer por que ele faz, mas eu só sei que Deus continua no controle de todas as coisas. Uma vez uma pessoa foi fazer um casamento de uma pessoa que carregava uma entidade mesmo. O que a entidade falasse era o que deveria ser feito. E eles cumprem à risca. Conhece gente assim? À risca o que o demônio fala. Não titubia não, é à risca. E essa entidade tinha pedido uma determinada flor, planta lá para usar no casamento. Quando essa pessoa foi fazer, ela falou: isso aqui está horroroso, isso aqui está feio. Eu vou melhorar esse negócio. E fez do jeito dela. Na hora de montar, o sol estava rachando. Quando ela começou a montar, o tempo fechou, igreja. E ela falou: o que é isso? Chegou uma outra autoridade lá e pegou e falou assim: o que está acontecendo aqui? E ela falou assim: estou montando aqui para a cerimônia, mas não foi assim que nós pedimos. Ela falou: não, é porque estava estranho, eu acho que vocês não sabem o que é combinação. Enquanto você não trocar para aquilo que deve ser, não acontece a cerimônia, porque o céu não vai abrir. Estou abrindo meu coração para vocês. Atendi a pessoa. A pessoa crente, tremendo a beça: Senhor, o que é isso? E ela falou que ela começou a orar: Senhor, em nome de Jesus me dá livramento, em nome de Jesus seja aqui comigo, Senhor. E essa pessoa que pediu para ela era uma pessoa que tinha ajudado muito ela na vida, era alguém que ela não ia deixar na mão, você entende? Porque foi a primeira pergunta que eu fiz para ela: minha filha, o que você vai fazer? Você tem condição de aceitar um negócio desse? Você sabe como eu sou, né? Você tem condição de aceitar um negócio desse, de não aceitar? Por que você pegou? Eu falei assim: essa pessoa me ajudou muito, não podia deixar ela na mão. Ela falou: mas foi uma experiência que eu tive que passar naquele momento. E aí ela teve que desfazer todos os arranjos e fazer de novo do jeito que tinham pedido. Quando ela terminou o último arranjo, gente, o último arranjo, essa autoridade do lado dela pegou e falou assim: agora vai acontecer. Quando ela falou: agora vai acontecer, o céu abriu. E ela me fazia essa cara, falando assim: pastora, o que você me diz? Eu falei: tem mistério que Deus só vai responder lá. Não existe nada na palavra que diz que Ele tem autoridade.
mas a palavra fala que ele interfere. Enquanto Daniel foi orar, havia uma guerra no mundo espiritual, e a única coisa que eu vejo, que enquanto eles estavam planejando todas as coisas, havia uma guerra no mundo espiritual. E amados, é quando nós acreditamos naquilo que Deus tem para a nossa vida, ou quando nós nos deixamos levar por outras coisas. E eu quero dizer, se uma entidade maligna teve poder de colocar ali o que ele queria, amado, você imagina quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, a vontade soberana, a vontade que não muda, de saber que Ele fala e nós ouvimos e todas as coisas acontecem. E aí, amados, eu vejo gente morrendo de medo de uma cena dessa, mas não tem medo de cair na mão do Senhor, porque está num plano contrário, numa rota contrária. E hoje Deus está falando: eu faço o teu destino, você está nas minhas mãos. Nenhuma autoridade tem poder a não ser que Deus dê uma permissão. Igreja, hoje Ele quer dizer a mim e a você: pode levantar o vendaval, pode estar entrando água no barco, pode não ter estrutura, pode ser causado por qualquer coisa, mas Ele te deu uma palavra. Tem um outro lado para você chegar, tem um outro lado para você estar, e não tem uma palavra que Deus não vai cumprir na sua vida. Ora canta balabá, yashuri canta balabás. Tere canta balabá, yashuri canta balabá, yashere canta balabás. Versículo de número 38. Estava na popa do barco, sobre uma das almofadas, e despertaram dizendo: mestre, não te importa que perecemos? Diga para quem está do seu lado: essa é a certeza de quem sabe que Deus está no controle. Irmão, você já foi de barco? Já andou de barco? A tempestade está pegando tudo. Aquele barco estava agitado ou estava tranquilo? Mas Jesus dormia. Ele devia ter o sono de alguns, lógico. Você pode chacoalhar, você pode empurrar. Mas olha só o detalhe de Marcos. Jesus dormia numa almofada. Ele tinha um lugar para inclinar sua cabeça. Ele tinha um lugar onde daria a ele tranquilidade para chegar do outro lado. Enquanto eles estavam ali tentando tirar de alguma forma, fazer com as suas próprias mãos, a palavra fala que tinha alguém ali que faria a diferença. E quem fez a diferença foi Jesus. Meu irmão, Deus está no teu barco, e quem faz a diferença é Jesus. Deus está no teu barco, e querido, Ele não está ali para te ver perecendo. Ele não está ali para poder te colocar medo. Ele não está ali para falar: olha, eu vim aqui ver a tua morte, o dia da sua partida. Não, Ele está ali, querido, porque no momento que você clama, no momento que você pede, todas as coisas são mudadas. Quando você clama, quando você pede, tudo é mudado. E eu quero te dizer, há poder na palavra. Sabe, quando eu fiz esse atendimento da moça, eu falei para ela, eu falei assim: ainda bem que você não me chamou para ser sua auxiliar, porque o negócio ia ficar feio naquele lugar. Ainda bem que você não me chamou para eu ir junto. E eu declarava essa palavra, eu falei assim: sabe por que você não viu a experiência total? Porque você fechou a sua boca. Porque se você abre a sua boca, demônio nenhum ia ter poder naquele lugar. Mas você ficou quieta na hora que você tinha que falar. Querida, Deus ia te dar uma experiência. E amados, eu dou de tudo aquilo que eu já vivi em expulsar demônio. Tá aí um povo da Ponte Grande que sabe as experiências que nós já passamos lá. Aqueles que vão com a gente. Meu irmão, se alguém tem que se calar, vai ser o diabo. Porque a voz de Deus vai ser pregada. A voz de Deus vai chegar. E é Ele que vai agir na terra. E meu irmão, é assim. Se a gente não ocupa espaço, o diabo vai ocupar. Se a gente não ocupar um espaço, querido, ele vem. É por isso que ele ocupou o espaço nos lugares altos. Por quê?
Porque se você tinha que estar cheio de Deus, você não poderia ter uma vida boa profissional. Porque vida boa profissional não combinava com uma vida espiritual. Ei, onde? Durante anos, nós deixamos aí, ó. Por quê? Porque a política é do diabo. E aí estamos sofrendo hoje o que há anos nós já deveríamos ter ocupado. Quando nós ficamos calados, querido, Ele tem poder de agir. Mas quando tem uma voz, e você é a voz de Deus na terra. Quando tem uma voz, e você é a voz de Deus na terra. Olha o que a palavra fala. Ele se levantou. A posição de um soldado, a posição de um homem e uma mulher de Deus não é caída. A posição de um homem e uma mulher de Deus é em pé. Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Meu irmão, está tendo falatório lá na sua casa, está tendo confusão na sua família. Ei, se levanta e começa a repreender aquela situação. Meu irmão, a enfermidade veio, não quer ir embora. Levanta a sua mão e repreende em nome de Jesus. Querido, querem derrubar a tua família, querem roubar teu casamento. Levanta a tua mão e repreende, porque vai ficar calmo, vai se aquietar, porque Deus está na sua vida. Gente, eu sou maluca mesmo. E meu marido me conhecendo, olha só o que acontece. Essa semana chegando em casa, eu vejo o Marco no portão, eu e Luísa chegando. Eu achei estranho, falei, nossa, não avisei o Marcos que eu estou chegando, né? E ele lá no portão, meu Deus. Paramos, entramos, e assim que ele entrou, ele falou assim: eu fui lá no portão porque estava uma brigaiada aí na rua. E eu já quis proteger vocês, né? Já ia falar para você entrar logo, para você não ficar nesse carro e tal. E ele me contando a história, e eu assim, gente, ainda bem que eu cheguei depois, porque se eu chego nessa confusão... Conheço o vizinho ainda, meu querido. Eu já fiquei imaginando eu lá, indo evangelizar aquele homem. Porque se tem confusão, vai ter que ir embora. Porque o diabo não vai ocupar espaço. O que o Senhor quer fazer hoje aqui no nosso meio é isso: te dar uma certeza, uma garantia de que Ele é na sua vida. E tem situação que vai ser mudada. Seja você que causou uma tempestade, seja o diabo que trouxe ela, seja Deus que trouxe o dilúvio. Eu quero te dizer, Ele não acabou com quem tinha promessa. Ele cumpriu o seu propósito e estabeleceu uma autoridade. A sua vida é revestida de autoridade, querido, e essa autoridade vai falar na terra. A sua vida é revestida de autoridade, você vai ficar com essa mão levantada mesmo. A sua vida é cheia de autoridade. O Senhor quer te usar nesses dias. Deus vai usar a tua vida para interceder por alguém. Deus vai te usar para poder impor as mãos sobre enfermos. Deus vai te usar, querido, para poder trazer de volta quem está afastado. Deus vai usar a tua vida, porque todo mal vai se aquietar. Diga para quem está do seu lado: a sua missão não acaba no tempo difícil. Aleluia. Senhor, não importa que perecemos. Senhor, não está vendo que a gente vai perecer. A palavra diz que ele se levantando, ele então toma uma atitude. Olha para o seu irmão e fala assim: é isso que Deus está esperando. Uma atitude. Uma atitude. Deus é tremendo. Porque Deus está levantando hoje pessoas com fé. Versículo de número 40. E disse-lhe: por que sois tão medrosos? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda
não tem fé? Meu irmão, essa palavra me chama a atenção todas as vezes que eu leio ela. Ainda não tem fé? Ou seja, depois de levantar o paralítico, depois de você ver eu abrindo os olhos do cego, depois de você ver eu curando a sogra de Pedro, depois de eu fazer um mudo falar, ainda não tendes fé? A tradução original é: ainda não exercitou, ainda não aperfeiçoou, ou seja, você ainda não usou o que tem que usar. E amados, é isso que o Senhor está levantando no meio da igreja. Pessoas que sabem que Ele tem todo o poder. Pessoas que sabem, querido, que Ele já fez todas as coisas. Pessoas que sabem que Ele fez grandes maravilhas e que chegou a hora de você fazer. Amado, enquanto Jesus não voltar, você é quem representa Ele na terra. Enquanto o Senhor não voltar, é através de você que as maravilhas vão ser feitas. Então eu quero declarar, na sua vida o medo vai embora, o espanto vai embora. Querido, o temor de toda malignidade vai embora. O que vai ter na sua vida é uma convicção de que Ele está te usando para que algo aconteça na terra. Ainda não tem? Não, Senhor, eu tenho fé para parar essa tempestade. Eu tenho fé para mudar essa circunstância. Eu tenho fé para mudar a situação dentro da minha casa. Eu tenho fé para agir nessa situação no meio da minha família. Eu tenho fé. A fé vai começar a ser espalhada, porque lá do outro lado tem um desafio ainda maior. Pega na mão de quem está do seu lado e fala: esse é o teu destino, caminhar para algo maior. Pega a vida do seu irmão e fala assim: ei, na sua vida não vai ter lugar para dúvida, é a fé que vai operar. Eu não sei o que Deus tem falado no coração de alguns, mas eu quero te dizer, para você pode parecer loucura, para Deus é a forma que Ele tem de te usar. Eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração esses dias, mas eu quero te dizer, é Ele que está te desafiando para mudar esse ambiente. É Ele que está te desafiando, querido, para que você possa vencer essa adversidade. É Ele que está te desafiando para saber se você é daqueles que param ou daqueles que avançam. Voltando aqui naquilo que eu comecei, Deus me falava de tipos de pessoas ao enfrentar uma tempestade. Primeira delas, tudo é natural, o que tiver que acontecer vai acontecer e eu vou ficar aqui esperando. A casa cai, o problema cresce e a pessoa está lá olhando, falando assim: não, eu tenho que passar o que tiver que passar. Deus está no controle. Deixa, a gente vai levando desse jeito. O Senhor não chamou ninguém para ficar parado. Deus chamou um povo, como Ele disse para Moisés: até quando você vai clamar? É hora de marchar. Deus te chamou para ter uma vida de movimento. Deus me chamou para ter uma vida de movimento, igreja. Querido, você está olhando as coisas acontecer, você vai colocar a sua mão, você vai levantar a tua voz de autoridade, e você vai ver as coisas do Senhor acontecendo. Nós não vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente, sem sair do lugar. Outro tipo de pessoa que o Senhor mostrava é aqueles que têm uma vida de oração. Eu oro, mas não tenho uma atitude. Lembram da história do rapaz que estava lá, a água subindo, ia morrer afogado? Deus vai, manda lá o bombeiro. Ele fala: não, Deus vai vir me salvar, Deus vai vir me salvar. Não entra naquele barco, o bombeiro vai embora, a água sobe, ele chega no céu e fala: Deus, eu falei que o Senhor vinha me salvar. Ele falou: sim, eu mandei lá o bombeiro e você não foi. A pessoa espiritualiza todas as coisas, as pessoas ficam espiritualizando aquilo que nós podemos fazer, e aquilo que nós podemos fazer, Ele fala: é você que vai fazer. Jesus está naquele barco, alguém que era espiritual, mas que não fala assim: ó, a gente vai chegar daqui a pouco, daqui
daqui a alguns instantes lá na outra margem, deixa eu ficar aqui dormindo. Não. Jesus se levanta e com ousadia declara a palavra: fica quieto, mar. Eu vejo Jesus literalmente falando com os demônios: cala-te. E eles calam. Cala-te. E eles calam. Talvez você entrou aqui fragilizado, querido. E eu quero te dizer, Deus não te chamou para ser vítima de uma história. Deus te chamou para ser autor dela. O problema é que as pessoas querem sempre se vitimizar. Oh Deus, oh dia, oh azar. E Deus, querido, sempre nos chamou de soldados, sempre nos chamou de exércitos. Então, querido, quem é fraco é o diabo. Quem é fraco, querido, é isso que se levantou contra a sua vida, porque o Senhor já colocou uma força dentro de você que te aperfeiçoa. Ele fala que é o poder que opera em nós, não é o poder que opera neles, é o poder que opera em você. Meu irmão, dá um basta nessa situação. Levanta a tua voz e começa a declarar a palavra, porque quando a palavra é declarada, o Senhor começa a agir. Terceiro tipo de pessoa que Deus me colocava: aqueles que duvidam e se conformam. Vamos dar as mãos aqui, vamos agradecer ao Senhor. Lembra do Titanic? Vamos agradecer ao Senhor e vamos afundar. Não. O Senhor está chamando pessoas que deixam toda a sua timidez, que se revestem dessa autoridade e sabem o que Ele vai fazer. Romanos capítulo 24, abre lá. Já comigo: nenhuma força contrária, nenhum som perturbador, nenhuma destruição vai roubar a minha fé. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo de número 24. Pois nessa esperança fomos o quê? Nessa esperança fomos o quê? Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Ele se levanta para dizer assim: tem uma esperança que foi colocada dentro de vocês que trouxe salvação. E aquilo que foi colocado dentro de vocês não é algo que vocês veem, é algo que vocês creem. Porque a esperança que se vê não é esperança. Se o seu olhar for capaz de ver, você não precisa ter uma convicção de fé. Essa esperança é exatamente isso, certeza daquilo que eu não vejo. Essa esperança, querido, é essa convicção. Eu não estou vendo nada, mas Deus já deu a garantia. Eu não estou vendo nada, mas eu sei que vai acontecer. Eu não estou vendo nada, mas Deus já me levantou. Eu não estou vendo nada, mas eu estou nessa caminhada. Meu irmão, Deus está te levantando hoje para dizer: o que sai dos teus lábios é a garantia do que eu faço na terra. O Senhor quer usar pessoas que acreditam nesse poder. Para a gente terminar, capítulo de número 5, versículo de número 1. Diga para o seu irmão: seu destino está traçado. Depois do temporal vem a calmaria. Recebe ela? E eles atravessaram o mar. E eles porque o mar se acalmou. Tinha um porquê deles chegarem. Tinha um porquê atravessar a outra margem.
Eles iam para uma terra que não era familiar a eles. Eles iam para uma terra que não era do povo deles. E olha só o que a palavra fala. Chegaram lá, atravessaram o mar, foram para a região dos Gadarenos. Verso número 2. E quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com 4. Pois muitas vezes haviam sido acorrentados pelos pés e pelas mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e se prostrou diante dele. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ninguém conseguia prender aquele homem. Nem o homem mais forte segurava aquele homem. Mas ao olhar Jesus de longe, ele virou um gatinho. Ao ver Jesus de longe, aquela força foi embora. Amado, quem vai correr é Satanás, porque a sua vida está revestida desta força. Quem é você, filho do Altíssimo? Quem é você, geração eleita? Quem é você, sacerdote real? Quem é você, meu irmão, que já foi iluminado pelo Espírito Santo, já foi cheio desta presença? Você é aquele que quando alguém olha, quando Satanás olha, tem que olhar e reconhecer: esse é o Filho de Deus. Amados, aqueles barcos chegaram naquele lugar, os discípulos estavam com Jesus, e a palavra diz que aquele demônio chega para Jesus e fala: rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Jesus tinha o quê? Dito. Ele disse: o que você diz, acontece. Ele tinha dito: o que você diz, acontece. Outro dia uma pessoa nos procurava, tendo distorções, tendo visões malignas, tendo algo perturbador. Eu falei: você quer resolver essa situação? Coloca a mão sobre a sua cabeça e começa a orar: Senhor, eu repreendo este pensamento, eu repreendo toda a ação do maligno, eu repreendo. Eu falava: eu não preciso estar aí não. O Senhor quer te usar para que você saiba que você tem autoridade. Começa a impor as mãos e começa a declarar: eu não aceito isso na minha vida. Meu irmão, isso vai embora na hora, isso passa na hora. Meu irmão, foram várias vezes com dor de cabeça fortíssima, depois de sair de uma casa de guerra espiritual. Meu irmão, eu entrava no carro, colocava a mão e falava: Senhor, essa dor não me pertence, essa dor não faz parte, essa dor não vem do Senhor. Senhor, eu repreendo agora. Sabe o que acontecia? A dor passava na hora. Ele disse: sai deste homem, espírito imundo. Verso 9. E então Jesus perguntou: qual é o seu nome? E ele disse: meu nome é Legião. Respondeu ele: porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região, não mandasse sair daquela. Ei, entenda uma coisa. Por muitas vezes Deus vai te levar numa região que você vai ver que a ação de Satanás é maior do que em outros lugares.
Por muitas vezes, Deus vai te levar em regiões para que você tenha essa experiência. Existem situações, igreja, onde demônios se alojam naquele lugar. Quando eu cheguei nessa cidade e tive a condição de conhecer a Ponte Grande, eu saía do Mogilar e eu senti uma diferença ao entrar naquele lugar. Por quê? Porque o bairro era mais nobre? Não, porque havia algo espiritual. O pessoal de lá chegava e falava assim para mim: pastor, em cada esquina tem um ponto de droga. Em cada lugar. Olha, aqui, pastor, é assim, ó, no começo da rua tem um centro. No final da rua tem um centro. Eu falei: então é aqui que o Senhor nos colocou. Pastora Cida está aqui, ó. Quantas vezes a gente teve que ir lá fora do dia marcado, porque pessoas estavam ali endemoniadas, e as pessoas começaram a ser libertas, e o nome de Jesus começou a ser propagado. Amados, nessa região havia uma potestade. Aqueles homens tinham que chegar naquele lugar. Ei, querido, quando tiver algo maligno, o Senhor vai te levar até lá. E não é para você fugir, é para você enfrentar. Quando houver, querido, algo maligno, que você sentir que o ar está diferente, Ele não está chamando você para se retirar, mas Ele está te chamando para que o mal venha se retirar. Versículo de número 11. 11? Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina bem próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. O povo foi ver o que havia? Tem mais gente que vai ser alcançada pelo poder. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, vestido e em perfeito juízo. Eu não sei se vem alguma cena na sua vida, mas vem na minha. Pessoas que não conseguem mais ter paz. Pessoas que não conseguem mais viver em família. Pessoas que não conseguem se relacionar com a sociedade. Deus está falando: você vai ver sentado, vestido em perfeito juízo. Pessoas que perderam o seu senso. Pessoas que perderam a sua condição de raciocínio. Nós vamos ver, igreja, sentado, vestido em perfeito juízo. E pessoas temerão o poder de Deus. Fica de pé, aplaude esse Senhor. Ore canta balabá, yashuri canta balabá, yashere canta balabás, dere canta balabá, yashuri canta balabá, yashere canta balabás, ore canta balabá, yashuri canta balabá. Sentado, vestido em perfeito juízo. Sentado, vestido em perfeito juízo. Sentado, vestido em perfeito juízo. Ore canta balabá, yashuri canta balabás. Pergunta para o seu irmão: e se eles não tivessem saído do mar? Fala para o seu irmão: e se a tempestade continuasse? Olha para ele e fala: o Senhor está no controle. Ele te prepara no mar para te levar na terra. Ele prepara a sua vida para ter uma experiência individual, para trazer algo que é coletivo. Ele prepara você no seu quarto secreto. Ele te prepara no momento da sua oração, para depois ter uma ação no coletivo. Meu irmão, se você entrou aqui neste lugar e você falou: pastor, eu estava tão fraco, pastor, eu estava tão desanimado, eu quero te dizer, Deus te chamou para uma grande obra, e é através da sua vida que Ele vai fazer. Deus te chamou para uma grande obra, e não são os demônios que vão se levantar, mas são os exércitos do Senhor sobre a terra, que vai parar
paralisar a sua ação. Meu irmão, eu não sei o que você está passando na sua casa, eu não sei o que você está passando na sua família, mas a cena que o Senhor me dá é essa. Chegou o tempo de calmaria, chegou o tempo de ver aquele lugar calmo, chegou o tempo de ver aquele lugar sem nenhuma intervenção de demônios. Talvez você está aqui falando: pastora, eu estou vendo a destruição na vida dos meus filhos, eu estou vendo a destruição na vida dos meus netos. Então Deus te chamou para levar a calmaria, Deus te colocou para colocar juízo naquele lugar. Perfeito juízo é o que vai haver no coração deles. Faz grupo aí de 4, 5 pessoas. Você vai sair daqui cheio de fé. Ajunta aí 4, 5 pessoas, fecha essa roda aí. Quando a tempestade parou, os barquinhos também foram contemplados. Jesus está nesse lugar, querido. Assim como Deus pediu para que Noé construísse uma arca, para trazer segurança, Ele estava ali naquele lugar, Ele estava ali naquele lugar. Ei, o Senhor está no meio da igreja, o Senhor se move no meio da igreja. Satanás só tem poder se ele não é expulso, se ele não é cancelado. Satanás só tem poder, querido, quando ninguém vai ali para ter uma ação e uma intervenção.